E você continua agora acompanhando alguns trechos da aula magna do curso de Direito da Faixa, proferida pelo deputado federal Jean Willis, também como parte do ciclo de palestras pelo Dia Internacional da Mulher aqui na Faixa. Eu sou Jean Willis, eu estou deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro, eu sou, na verdade, jornalista, sou professor universitário, sou um ativista de direitos humanos há muito tempo, desde a minha adolescência. E eu vou começar por aí, né? Primeiro, essa noção de direito humano, que é uma expressão tão usada, abusada. Tem gente que inclusive fala dos direitos humanos como se os direitos humanos fossem uma entidade que vai aparecer no lugar. Então, sempre que acontece de um policial morrer num confronto com bandidos, e as pessoas sempre falam, né, os reacionários, cadê os direitos humanos que não estão aqui agora? Como se os direitos humanos fossem aparecer na figura de uma pessoa. Então vamos começar por aí. Os direitos humanos são os direitos inatos, próprios de toda pessoa humana. E as convenções internacionais concordaram, assim, que as constituições, os direitos humanos valem, existem e podem ser encarnados por todas as pessoas humanas, sem que as constituições dos Estados-nações reconheçam esses direitos. Então, desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, que assim se considera, os direitos humanos são próprios das pessoas humanas, então não precisa que as constituições reconheçam, materializem esse direito para que eles valham, para que eles sejam reconhecidos, digamos assim. Claro que isso muito na teoria. Os direitos humanos foram, essa expressão, na verdade, como os direitos humanos como entendido hoje, como a gente entende hoje, ele foi formulado ali na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48, que foi declarada, perdoe-me a redundância, que foi declarada no rastro da experiência traumática da Segunda Guerra Mundial, notadamente do empreendimento nazista, que matou 6 milhões de pessoas, né? E não foram 6 milhões de pessoas qualquer. As pessoas mortas pelo empreendimento nazista, que era um empreendimento de purificação racial, mas também um empreendimento de purificação sexual, foram os judeus, principalmente, né? O povo judeu, principalmente, prioritariamente, depois os homossexuais, os ciganos e os comunistas. Então, diante dessa violência, perpetrada pelo Estado nazista, as nações vencedoras declararam, então, fizeram a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas essa expressão, direitos humanos, ela aparece antes, ela aparece na Declaração retroativamente, ela aparece na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Revolução Francesa, de 1789, e antes na Declaração da Independência Americana, de 1776. E se a gente for um pouco mais, estender no sentido Foucaultiano, né, que Michel Foucault propõe, de uma arqueologia do saber, nós chegamos à raiz dos direitos humanos, que seria a ética cristã, que vence, por exemplo, a filosofia estoica, e que vai formular aí o pensamento e organizar a cultura ocidental. Então, os direitos humanos têm essa história toda, mas formulado como a gente entende hoje, 1948, e a última Convenção Internacional sobre os Direitos Humanos aconteceu em Yogyakarta, na Índia, e definiu os direitos humanos como indivisíveis e como inhierarquizáveis, quer dizer, não há hierarquia entre os direitos humanos. E os direitos humanos compreendem os direitos políticos, os direitos sociais, os direitos econômicos, os direitos culturais, os direitos ambientais, os direitos sexuais e reprodutivos. Então, quando as constituições encarnam os direitos humanos, reconhecem os direitos humanos, a gente diz que a gente passa a chamar os direitos de direitos fundamentais. E não basta muitas vezes que a Constituição reconheça os direitos fundamentais. É preciso garantias fundamentais, que é o conjunto das leis infraconstitucionais que nós, o Poder Legislativo, elaboramos para efetivar os direitos humanos. A última Constituição do Brasil foi promulgada em 1988, após a ditadura militar. O Brasil viveu 2 décadas, um pouquinho mais de 2 décadas de ditadura militar, em que as liberdades foram suprimidas, a imprensa foi censurada, intelectuais, artistas foram exilados, outros mortos, e algumas das vítimas da ditadura militar, da tortura, do terrorismo de Estado, não foram sequer aparecidas, não foram encontradas hoje.
ainda há busca por ossadas e um movimento de familiares em busca de seus mortos. Então, depois dessa experiência traumática que nós vivemos, que é recente, aliás, a herança desse autoritarismo e desse terrorismo de Estado ainda se faz presente, lamentavelmente, em instituições como a Polícia Militar e a Polícia Civil. Não estou dizendo aqui que toda a polícia age dessa maneira, mas a Polícia Militar e a Polícia Civil herda muito das práticas da ditadura militar. Depois dessa experiência, com o movimento das diretas já, foi feita uma Assembleia Nacional Constituinte que promulgou a Constituição Cidadã Brasileira de 88, que é a Constituição, uma das constituições mais modernas do mundo. Essa Constituição, apesar de moderna, de encarnar os direitos humanos nos direitos fundamentais e se nortear por princípios, está sustentada em princípios importantes, como o princípio da igualdade e da dignidade humana, essa Constituição, contudo, na hora de discutir os direitos de família e as relações conjugais, não reconheceu em 1988 as uniões estáveis homoafetivas, porque em 1988, assim como hoje, o lobby, naquela época, da Igreja Católica era muito grande sobre os deputados constituintes. E aí, esse lobby da Igreja Católica impediu, naquele momento, que o constituinte reconhecesse a união estável. Então, a redação do parágrafo do artigo 226, exatamente, do artigo 226 da Constituição, reconhece a união estável entre homem e mulher como entidade familiar. Então, a redação foi feita dessa maneira justamente para excluir as relações homoafetivas que já existiam naquela época. É importante lembrar que a Constituição de 88 reconheceu a união estável entre pessoas de sexos diferentes, entre casais heterossexuais, porque até ali o que acontecia era que mulheres, os direitos de muitas mulheres que viviam em concubinato com homens, ou seja o que o direito chamava, ou ainda chama, de concubinato impuro, que é o que nasce do adultério, ou concubinato puro, que são duas pessoas que se juntam e não se casaram, mas viviam ali maritalmente, né? A Constituição reconheceu a união estável para garantir o direito dessas mulheres, porque o que acontecia é que esses homens morriam ou as abandonavam com filhos e elas não tinham como reclamar direitos, porque elas não eram uma entidade, não formavam uma entidade familiar, o Estado não reconhecia como entidade familiar. Então o Estado passa a reconhecer a partir daí essas famílias, essas relações como entidade familiar, essas uniões estáveis, mas não considera as uniões homoafetivas. Então, cabe de 88 até 2011 ao Poder Judiciário, e aí só para lembrar, né, eu sei que eu vou parecer redundante aqui para os alunos de Direito, mas como eu tenho visto algumas aberrações ao longo dessa minha vida acadêmica, aluno de Direito que sai formado sem conhecer que a República se sustenta na tripartição dos poderes, por incrível que pareça, eu quero lembrar isso, que a República se sustenta na tripartição dos poderes, o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário, cabe ao Poder Judiciário fazer justiça, digamos assim, ele não elabora lei, mas faz justiça a partir das leis que o Poder Legislativo elabora. O Poder Judiciário, então, passou a garantir as uniões estáveis homoafetivas cada vez que havia litígio, que um casal entrava. E aí, quer dizer, alguns reconheciam, alguns juízes reconheciam, outros não. No Brasil, o pioneiro nessas decisões, em decisões favoráveis pelo reconhecimento da união estável homoafetiva, foram os tribunais do Rio Grande do Sul, notadamente a desembargadora Maria Berenice Dias, hoje aposentada, e que é presidente do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito da Família. Então, o Judiciário veio reconhecendo, até que, provocado, o Supremo Tribunal Federal, em 2011, interpretando a Constituição a partir dos princípios fundamentais, o princípio da igualdade, da dignidade humana e do objetivo da República, que é promover o bem de todos sem discriminação de qualquer natureza, né? E aí está lá a discriminação por sexo, e o Supremo Tribunal Federal, intérprete último da Constituição, entendeu que ao falar em discriminação por sexo, estamos falando de orientação sexual e identidade de gênero, né? Reconheceu as uniões estáveis homoafetivas como entidades familiares. Como o texto da Constituição diz que deve a lei convertê-lo em casamento, 2 anos depois, provocado pelo nosso mandato, o Conselho Nacional de Justiça reconheceu o direito ao casamento civil. Então, no Brasil, o casamento civil não está legalizado, não é lei, nós não conseguimos aprovar no Congresso Nacional,
mas o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, garantiu esse direito e reconheceu as uniões estáveis e o direito ao casamento civil. O relator do processo, o ministro Aires Brito, agora aposentado, quando deu seu parecer favorável ao reconhecimento das uniões estáveis homoafetivas, ele disse que era hora do Congresso Nacional pegar essa decisão e converter em lei. É o esperado em qualquer nação civilizada, que uma decisão do poder, da instância máxima do Poder Judiciário, seja contemplada pelo Poder Legislativo através da lei. Mas não foi isso que aconteceu. O Congresso Nacional, já conservador, um conservadorismo que só se acentuou da última legislatura, que foi minha primeira legislatura, né, de 2010, 2011, 2014, e agora eu fui eleito para uma segunda legislatura, que vai de 2015 a 2018. Então, o conservadorismo aumentou da última legislatura para essa. Aquele Congresso Nacional se recusou, não só se recusou a dar força de lei à decisão do Poder Judiciário, como colocou em tramitação um projeto de lei que contraria a decisão do Supremo Tribunal Federal, que é o Estatuto da Família. O Estatuto da Família é um projeto que nasce de um membro da bancada evangélica, ou da bancada que a gente chama de bancada da Bíblia, que é a bancada formada por deputados ligados às igrejas neopentecostais fundamentalistas e ligados à direita católica, né, a essa ala mais conservadora da Igreja Católica. Eles compõem essa bancada e um membro dessa bancada propôs o projeto do Estatuto da Família. O que é que o Estatuto da Família propõe? Que o Estado reconheça como família, como entidade familiar, apenas os núcleos compostos por homem, mulher e filhos biológicos, né? Então, todos os outros arranjos familiares passam a não ser considerados família. E isso contraria, inclusive, uma jurisprudência que considera o afeto como o núcleo familiar, né? O Estatuto da Família, ele foi constituído uma comissão especial para tratar dele. Essa comissão ela deveria aprová-lo e a aprovação nessa comissão especial encaminharia imediatamente o Estatuto para o Senado. E aí o que nós fizemos foi, nós, os deputados progressistas, nós que fazemos parte de uma frente de direitos humanos, pluripartidária, que defende os direitos de todos e todas, foi apresentar um recurso, conseguir assinaturas para apresentar um recurso para que ele vá para o plenário, ele não vá direto para o Senado. É preciso debater no plenário, e no plenário nós acreditamos que a gente possa vencer, porque qualquer pessoa de bom senso não vai querer aprovar um projeto que coloca em insegurança jurídica centenas de milhares de famílias no Brasil. E agora o deputado responde a algumas perguntas dos alunos presentes. Como que a gente pode esperar de um Congresso Nacional ou de um Senado bicameral, de um Senado, de uma Câmara, como a gente pode esperar de um Congresso Nacional que não fornece um banheiro feminino para a mulher, que leis como essa passem, que estatutos que realmente vigorem, como a sociedade precisa, passem. Obrigado. A gente tem acesso às mentalidades das épocas a partir da materialização dessas mentalidades. Essa é, inclusive, a minha área de estudo. Eu trabalho com as representações da memória. Lá na Unirio, as aulas que eu dei, todas sobre a AIDS, eram sobre representações da AIDS. Então, qual é a maneira da gente acessar a mentalidade de uma época? É pegar os produtos culturais, né, onde essa mentalidade se materializou, a maneira como se organiza a arquitetura, como se dispõe as artes, enfim. Então, a ausência de banheiro feminino no Senado é a materialização de uma sociedade em que a mulher não tinha representação política, em que a mulher não votava. E quando passou a votar, tinha que ter autorização do marido, e as viúvas nem votavam. Então é isso, é a materialização dessa sociedade, é assim que a gente vê. Quando eu dava aula na SPM, eu não dou mais, mas eu projetei um quadro do Pedro Américo, e era uma representação do Congresso Nacional, e eu pedi para os meus alunos olharem aquele quadro, né? O que aquele quadro materializava? Ele materializava um conjunto de políticos homens, brancos e velhos, e de idade. Então, isso é a representação do poder. É através desses produtos que a gente vai, através da literatura que foi escrita na época, que a gente vai vislumbrando
a mentalidade daquela época. É por isso que é possível dizer hoje que Monteiro Lobato, apesar de toda a contribuição que deu para a literatura, e ele deu uma grande contribuição para a literatura, sobretudo para a literatura infanto-juvenil, a gente pode dizer hoje que Monteiro Lobato materializava uma mentalidade racista, que tá ali na literatura dele, na maneira como ele conta. Então o que eu posso dizer sobre o banheiro feminino é isso. Aliás, essa questão do banheiro é sempre evocada hoje para questionar a reivindicação das pessoas transexuais. São as mulheres incomodadas de como vão dividir o banheiro com mulheres trans, né? Como se isso fosse um problema, né? Como as Forças Armadas criaram um problema com a presença de homossexuais lá, porque como os homens héteros vão dividir banheiro com os homens gays, como se nós, os homens gays, não pudéssemos ver um homem pelado e que a gente fosse avançar, né? Esse tipo de fantasia e de espantalho que é sempre evocado para, na verdade, negar direitos. Você me fez uma pergunta, Rafael, como não esperar que passe? Eu não espero que passe, mas eu lhe pergunto, eu lhe devolvo a pergunta, que sociedade é essa que elege um Congresso Nacional como aquele? Como você vê as consequências do fascismo que tem muito forte no Congresso hoje, para os direitos humanos, para as conquistas que já foram conseguidas e para que a gente ainda tenta conseguir, e como você vê também o cenário para 2018, mas não no executivo, no legislativo. Se você acha que a gente pode aumentar a carga de conservadorismo fascista na Câmara, ou se você acha que até lá o cenário pode melhorar um pouco. Mauro, vocês estão querendo que eu cumpra aqui a função de mandinar, de que eu faça futurologia, né? Não dá para fazer futurologia para saber como é que vai estar o Legislativo em 2018. Eu espero que seja melhor. O Ulisses Guimarães tinha uma frase que me apavora, mas tem se provado verdadeira. Ele dizia assim: você está reclamando desse Congresso, dessa legislatura, espere pela próxima. É sempre pior. Então, se ele ficar pior do que o que já bom, querido, aí a gente pode, de fato, fazer as malas para ir embora desse país, porque hoje a gente está numa luta para manter direitos conquistados, como você bem falou. Não estamos nem querendo avançar, propor, né? Em relação às pessoas trans, por exemplo, estamos querendo tão somente garantir o espaço político do debate. Em relação à legalização e regulamentação da maconha, a gente quer pelo menos garantir o espaço para o debate, porque o avanço legislativo não vai acontecer nessa legislatura. Nós não vamos legalizar a maconha, nem regulamentar, nem vamos aprovar o direito das pessoas trans, a lei de identidade de gênero, tampouco e muito menos o aborto. Não vamos sequer legalizar o casamento civil, que já é uma conquista do Poder Judiciário. Então, a nossa luta é hoje para manter esses direitos. Estamos numa batalha. O fascismo no Congresso Nacional ele se expressa, sobretudo, na junção de duas bancadas que juntas são fortes, assim. Não são maioria, mas são bastante fortes. Que é a bancada da Bíblia, que a gente chama de bancada da Bíblia, que é a bancada que reúne os fundamentalistas, os deputados eleitos pelas igrejas fundamentalistas neopentecostais, e eu faço questão de dizer isso, porque eu não estou falando da comunidade evangélica. A comunidade evangélica é muito diversa entre si, e há lideranças evangélicas lúcidas, que colocam a sua espiritualidade em diálogo com o Estado de Direito, com a laicidade. Nós temos pastores incríveis, o pastor Henrique Vieira é um exemplo disso, o Ricardo Gondim, o pastor Moza. Nós temos grandes líderes religiosos evangélicos que são pessoas sensatas, lúcidas e humanistas. Eu estou falando dos vendilhões do templo, daqueles que operam como se fosse uma máfia, que usam as igrejas como não só lavagem de dinheiro, mas instrumento de enriquecimento pessoal, e que elegem representantes para falar em nome da comunidade evangélica na Câmara dos Deputados. Essas pessoas não representam a comunidade evangélica como um todo, mas eles estão lá e unidos ao que a gente chama de bancada da bala, que é a bancada dos deputados que são ligados às forças de segurança, delegados, capitães, majores e por aí vai, e os que são financiados pela indústria armamentista. Então, tem deputado cuja campanha foi toda financiada pela indústria armamentista. E a função desse deputado lá é flexibilizar as leis que controlam o porte de arma no Brasil. E aí é claro que esses canalhas, quando não podem vencer, como não podem vencer num debate de ideias, optam pela difamação, porque em sã consciência ninguém, se eu apresentar os meus argumentos de por que a população não deve se armar, as pessoas vão aderir, porque elas têm bom senso e elas vão ver as estatísticas. E os países em que o controle de arma foi
ampliado e como o número de homicídios reduziu sensivelmente quando a população se desarma, quando se tira as armas da população. Então, como não pode fazer a disputa de ideias, como eles não conseguem, aí eles vão para a difamação, para os memes da vida, em que as pessoas saem compartilhando, né? Porque é isso. Então o fascismo é expresso por essas duas bancadas, e hoje, nos dias de hoje, de uma maneira escancarada, porque a polarização política que estamos vivendo no Brasil e a crise política tem permitido, tem criado esse clima, esse ambiente em que as pessoas agora perderam os freios. Eu costumo dizer que perdeu o superego, que é uma das estruturas psíquicas de que Freud fala, que controla a gente, que nos impede de sair dizendo as coisas que não podem ser ditas. Então hoje as pessoas saem dizendo, não só na internet, mas você encontra no bairro, as pessoas estão defendendo o extermínio de pessoas, né, largamente, assim, não, tem que matar mesmo, é isso. E quando não praticam mesmo o assassinato. Então nós temos o caso da professora do Guarujá, que foi linchada por conta de um boato no Facebook, que não era verdadeiro. Nós temos um caso agora no Paraná de um caminhoneiro que também foi linchado até a morte. Nós temos o caso do garoto aqui que foi preso e atado a um poste por uma trava de bicicleta, e depois, né, os autores dessa barbaridade foram depois indiciados pelo tráfico de drogas ilegais, que é curioso isso. A pessoa estava batendo no menino, espancando, chamando ele de bandido, porque ele praticava supostamente pequenos delitos no aterro, e ele estava lá envolvido no tráfico de drogas ilegais. Quer dizer, são as contradições dessa sociedade. Foi bom um vídeo hoje que alguém me mandou, e as pessoas elas têm um sadismo, elas me mandam essas coisas. Que é um vídeo de um lutador de MMA, dizendo daquele jeito que eles costumam falar, que eles vão conclamando todos os lutadores de jiu-jitsu, qual é o nome das lutas aí? Cita aí pra mim, porque eu não sei. O Muay Thai, conclamando todas as pessoas que lutam a irem para as ruas para dar porrada nos petistas, caso os petistas saiam no dia 13. Então, e o título do vídeo era Rio em Paz. Então com esse tipo de coisa que a gente tem que lidar hoje. O Rio em Paz. Na última semana, no dia 8 de março, foi celebrado o Dia Internacional da Mulher. A faixa promoveu uma série de eventos para comemorar a data. Foram realizados shows e palestras para promover uma reflexão sobre o papel da mulher na sociedade. A TV Faixa acompanhou. Alunas e professoras da faculdade realizaram um debate sobre as diversas formas de opressão feminina. Vou um pouco além, eu acho que não é só direito de gênero, é direitos humanos, né? Eu acho que independe. Que é o que o feminismo, inclusive, busca quando busca essa questão da igualdade, é isso, é direitos humanos, não é mais nem menos. Óbvio que a gente não queria que existisse uma lei Maria da Penha para quando a gente fosse agredida ter que fazer valer essa lei. A gente só queria que quando as mulheres fossem agredidas, o agressor fosse preso como qualquer outro agressor de qualquer outra pessoa. Assim como quando se discute, por exemplo, a criminalização da homofobia, não é porque LGBTs ou gays especificamente, né, que vão ser os mais contemplados com a lei, querem que qualquer pessoa vá para a cadeia porque xingou de viado. Não, é porque é só fazer uma pesquisa no Google. Os homossexuais assassinados, as travestis transexuais assassinadas, são com requintes de crueldade. Muito vem, infelizmente, dessa crueldade, desse machismo entranhado, porque o homem não aceita olhar uma mulher trans e achar ela bonita, interessante e querer conhecê-la para um relacionamento, porque parece que é um crime, é crime um homem se relacionar com uma mulher trans. Vale só a gente lembrar que o Brasil é campeão em buscas nos sites pornôs por transexuais. Né? Exato, em primeiro lugar. Então tem uma coisa de desejo e repulsa por si próprio, né, por esse desejo. As participantes expressaram suas vivências e considerações sobre as dificuldades que as mulheres enfrentam. A gente consegue contar nos dedos quantos negros estão na universidade. Que tem aquela questão de, são os pretos, né? Minha mãe de minhas amigas são as que constroem a universidade, são as que cozinham para a universidade, são as que limpam as universidades, mas não são as que ocupam as carteiras universitárias. A busca pelo corpo perfeito foi tema da aluna Mariana Toshi. Nós somos essas mulheres aqui, mães, negras, gordas, transexuais. Então, só para deixar isso bem explícito para vocês, a posição do núcleo feminista da faixa. Um show de músicas autorais, com samba, MPB e jazz, das irmãs gêmeas, Laura e Luísa, também movimentou a Semana da Mulher na faixa. Você está gastando meu tempo. Você está gastando meu tempo.
Saia daqui que eu não quero te ver. Saia daqui que eu não quero te ver. Oh, moço, eu não quero sofrer. Oh, moço, eu não quero sofrer. Saia da minha frente que eu vou te chutar. Saia da minha frente que eu vou lhe chutar. Oh, moço, eu não quero te amar. Oh, moço, eu não quero te amar. Cantando, fazendo um samba, cantando feliz por você. Quero que seja feliz. Desculpa, cê não vai entender. Somos tão diferentes. Eu e você somos nós. Eu te amo de um jeito novo. Desculpa, cê não vai entender. Você não quer mudar. Você é cabeça dura. Difícil é saber mudar. Difícil também de aceitar. Quero ficar com você. Só em meus pensamentos. Você não vai entender. Desculpa, mas vou te esquecer. Obrigada.